Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo e pesquisa do Espiritismo. Muita paz para todos. E voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo. Estudo, reflexão sobre a ciência espírita, que ao mesmo tempo o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Muita gente ignora porque o Espiritismo é religião. Porque as pessoas perguntam? Porque quando fala-se em religião, liga-se às igrejas, com dogmas, com sacerdócio organizado, papa, bispo, cardeais, padres, diácono, etc. Faz parte da organização da religião. E também se liga a milagres, a sobrenaturais, a palavra religião. Se liga também ao culto exterior, ao que aos rituais, ao batismo com água, ao que mais? A casamento religioso, a promessas e também a idolatria. Só que o Espiritismo não é religião e igreja, porque tudo isso liga-se às religiões dogmáticas, dos céus, dos infernos, dos purgatórios, das penalidades eternas, das penalidades para quem faz o mal, dos privilégios que Deus fez o anjo como privilégio e nos fez, que estamos aqui ainda no mundo inferior, que é a terra, inferiores. Quer dizer, tudo isto faz parte das igrejas, das religiões, que o Espiritismo respeita a todas e até que acha que elas são necessárias às criaturas que não são espíritas e nem são de outras crenças, aí se sentem bem com essa crença, as igrejas. Aí o Espiritismo acha também que elas estão fazendo o seu trabalho e cumprindo a sua missão. Só que o Espiritismo, religião, não é igreja. Não tem pastores, como dissemos, não tem organização de pastores, não tem dízimo, não tem nada dos interesses materiais dos líderes e nem das suas instituições. Logo, o Espiritismo é uma revelação trazida pelos espíritos superiores. E essa revelação, que se chama Espiritismo, veio do mundo espiritual, porque toda revelação ela procede do mundo espiritual e vem pelos espíritos superiores, que são os emissários de Deus. Então é o caso do Espiritismo. Houve a primeira revelação de Deus à humanidade, através da figura do profeta Moisés. Depois veio Jesus de Nazaré, e ele prometeu a terceira revelação de Deus à humanidade, que é hoje o Espiritismo, que veio restaurar o cristianismo do Cristo. Porque o cristianismo do Cristo, ele foi deturpado pelas crenças dogmáticas, como diz a história das religiões e do próprio cristianismo. Desviou, e o Espiritismo deu outro sentido, né? As religiões deram outro sentido ao cristianismo e misturaram com culto exterior, com paganismo, idolatria, milagres sobrenaturais, organizações sacerdotais e de pastores. Só que o Espiritismo que veio restaurar o cristianismo do Cristo e ensinar o que Jesus ensinou naquela época. Esse é o Espiritismo, nos três aspectos: ciência,
filosofia e religião. Quando se fala em ciência, aí é bom esclarecer, fala-se de quê? De investigação, de pesquisa, e técnicas próprias da ciência, para investigar o quê? Os espíritos, o mundo espiritual, a alma dos mortos, que os mortos não morreram. Então é nesse sentido que o Espiritismo é ciência, porque abrange também suas pesquisas, a mediunidade, de uma forma geral, os médiuns, as comunicações dos mortos. Essa é a parte científica do Espiritismo, tratando também de reencarnação, de lei de causa e efeito. Esse é o Espiritismo. E também o Espiritismo nos mostra que nós somos espíritos aqui na Terra. Por isso é que o Espiritismo cuida das duas faces da vida, da face material, quando nós estamos reencarnados, e da face espiritual, mostrando que existe duas sociedades, uma invisível, que constitui a humanidade dos desencarnados, e a outra sociedade é dos espíritos reencarnados, que somos nós, que formamos a humanidade humana reencarnada, mas as duas estão ligadas. Uma exerce influência sobre a outra. Na recíproca, a daqui influi na de lá, dos desencarnados, que é aqui mesmo, e a invisível nas dos visíveis, que somos nós. Esse é o Espiritismo. E quando se fala na filosofia do Espiritismo, fala-se na origem e no destino dos homens, que a filosofia trata disto, da origem e do destino das coisas. E quando fala em religião espírita, não os materialistas ligam às igrejas, e o Espiritismo não é igreja. O Espiritismo é a religião que une todos os homens entre si, pela fraternidade, e liga todos os homens a Deus. Esse texto é de Allan Kardec, e ele diz, Allan Kardec, nos discursos que ele fazia, que ficava muito satisfeito em ensinar que o Espiritismo é a religião que une todos os homens entre si, conforme acabamos de dizer, e liga todos os homens a Deus. E ao mesmo tempo é a religião, no verdadeiro sentido da palavra, que desperta o verdadeiro sentimento de adoração a Deus e ajuda o homem a amar a Deus, a amar ao próximo como a si mesmo, e não fazer aos outros o que não gostariam que os outros lhe fizessem. Esse é o ensinamento do Espiritismo, que tudo se baseia na lei de amor e na lei de caridade. O Espiritismo ensina que fora da caridade não há salvação. Não é fora da verdade, não é fora do Espiritismo, não é fora de igreja, não. Fora da caridade, porque a caridade é universal. Ninguém pode ter a pretensão, diríamos assim, ter a pretensão de dizer que está salvo sem a caridade. A caridade é que liga o homem a Deus, aproxima o homem de Deus e que lhe dá a salvação, que é íntima, é dentro da alma, é um encontro, a felicidade plena. Nada tem de material, foi isso que Jesus ensinou lá, quando ele diz: o reino de Deus está dentro de nós, dentro de cada ser criado por Deus. De maneira que há uma pergunta aqui, que nós, aliás, não é uma pergunta, ele diz aqui, é o mesmo jovem, porque o Espiritismo é o mesmo jovem que nos fez uma pergunta no programa anterior, e ele agora nos faz uma pergunta também: por que o Espiritismo é uma revelação?
Ora, o Espiritismo é uma revelação porque ele veio revelar aos homens a vida depois da morte, a reencarnação, a existência de um Deus todo-poderoso, que não é um Deus de Moisés rancoroso, vingativo, odiento. Esta é a revelação do Espiritismo, e que se estriba essa revelação principalmente no ensino de Jesus, porque a força do Espiritismo está no poder de renovar as criaturas humanas e aproximá-la para Deus, ensinando o cristianismo do Cristo, restaurando o que Jesus ensinou naquela época. E essa revelação não veio de Allan Kardec, da cabeça de Kardec, nem de ninguém. A revelação veio dos espíritos superiores. Por isso é que o Espiritismo é uma revelação. Conforme explicamos, a revelação primeira veio por Moisés, a segunda veio pelo Cristo e a terceira agora é o Espiritismo. Por isso é que o Espiritismo é a revelação, a terceira e última revelação de Deus à humanidade. É o Espiritismo. E ele nos faz outra pergunta aqui. A Bíblia condena a evocação dos mortos. O que o Espiritismo diz? O Espiritismo também, como foi, vamos logo de começo, buscar as origens. A condenação da evocação das almas dos mortos não foi de Deus, foi de Moisés. Moisés é que criou uma lei disciplinar, porque naquela época existiam os médiuns mercenários que tinham empresa mediúnica, comércio mediúnico, e por isso os abusos da mediunidade naquela época pelos médiuns interesseiros, que criavam a indústria mediúnica. Aí Moisés corrigiu esse abuso, condenando a manifestação, quer dizer, que se evocasse os mortos. Para quê? Com essa finalidade. Mas o próprio Moisés, ele era médium, e ele então fundou escolas de mediunidade para orientar os bons médios daquela época. Porque se tinha naquela época os médios interesseiros e que fingiam a mediunidade recebendo espírito para explorar a humanidade, existia também os médios bons, não interesseiros, os médios cristãos, naquele nível de um Chico Xavier. Existia muitos naquela época, e o Moisés era um deles. Que a revelação de Deus à humanidade veio através do próprio Moisés, que recebeu os 10 mandamentos da lei de Deus pela mediunidade. Aí Moisés proibiu a evocação dos mortos com fins de interesse. O Espiritismo também condena. O Espiritismo não aprova a evocação dos mortos com fins interesseiros, não é? O Espiritismo também condena. Então não vamos condenar o Espiritismo por uma prática que o Espiritismo também condena. O que Moisés condenou, o Espiritismo também condena. Agora, quando há a evocação dos mortos, dos espíritos inferiores, é para educá-los, renová-los. E os espíritos bons, quando eles se comunicam, ou espontaneamente, ou então evocados, que podem, não é? É para trazerem educação para nós, evangelho, ensinamentos, mostrarem como é o mundo espiritual e outros ensinamentos para a educação dos homens. E foi através desse processo mediúnico que nasceu a revelação espírita, através desse processo mediúnico benéfico. Trouxe o Espiritismo para humanizar a humanidade. E os espíritos inferiores, quando são evocados, como dissemos, é para serem educados, renovados, para que eles se melhorem no mundo espiritual. Então,
Essa é a resposta aqui à pergunta do nosso irmão. E então nós hoje encerramos o programa Encontro com o Espiritismo. E muita paz para todos.